Senhor Jesus, que bênção, é sempre um privilégio estarmos diante da palavra de Deus para ministrá-la, para ensiná-la. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é a boca de Deus, ela é a espada do guerreiro, o cajado do cansado, a bússola do perdido. A palavra de Deus, ela é eficaz. Nós vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos falar de Pentateuco e, a partir da nossa aula, lição de número 5, na página de número 69, nós vamos falar do livro do Êxodo. Nós vamos ver este livro que trata das experiências do povo hebreu no período posterior à morte de José, a saída do Egito, está aqui no livro do Êxodo, e a entrega da lei por Deus a Moisés ali no Monte Sinai. É um livro que é tratado em sequência ao livro de Gênesis, que mostra toda a criação. E há uma curiosidade, este livro de Êxodo, no Antigo Testamento, ou melhor, na Torá, na Sefer Torá, faz um monovolume. Eu tenho uma Torá aqui, atrás de mim. Vou apanhar. Um minutinho, está bem atrás aqui. Ufa, estava um pouco alta, mas aqui está. Está já um pouco gasta já, né? Essa é a Sefer Torá, a lei de Deus. A lei que foi dada a Moisés. Observem que é como se fosse uma Bíblia, né? E se nós estivéssemos em aula, eu deixaria os irmãos manuseá-la também, porque já é um livro já um pouco antigo. E os irmãos olhando assim, parece que não está meio torto, né? Mas aqui ela é assim mesmo. Ó. E aí é que está a questão. Vou pegar um outro livro para os irmãos visualizarem. Eu peguei aqui o dicionário Weine. Aqui, a Sefer Torá. Aí eu faço assim, ó. Agora sim, se os irmãos atentarem, o Weine, ele começa daqui, da esquerda, à direita. A Sefer Torá é ao contrário. Ela está da esquerda para a direita. No meu caso, no seu caso aí, no caso dos irmãos. Para mim está da direita para a esquerda, porque ela é ao contrário. As línguas semíticas, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para os irmãos observarem os sinais maçoréticos. É isso aqui que é o nosso estudo. E o livro de Êxodo, que é o livro que recebe a lei, é o livro que é chamado também de Shemot. Então, uma parte do Shemot, deixa eu enquadrar bem aqui para ficar mais fácil para os irmãos só entenderem isso aqui. Não parece língua estranha, né? Mas é que aqui do lado tem em português, ó. Ao contrário aí para os irmãos, mas tem em português. Muito bem. Nós vamos estudar o segundo livro da Sefer Torá. Vou guardar as coisas no lugar, porque depois a gente fica perdido. Pronto. Saindo da parte lúdica, da parte prática, ou melhor, saindo dessa parte, vamos para a parte prática, que é a nossa lição. Nós vamos ver no esboço da nossa lição, Israel multiplicado e afligido, o prenúncio de um libertador, inseguro quanto ao chamado, Moisés e Arão revidados por Faraó, a primeira Páscoa, Deus guia o seu povo e um Deus condescendente. É a proposta da nossa lição. O texto 1 vai mostrar Israel multiplicado e afligido. Multiplicado, pois que
A Bíblia vai dizer que Israel ficou cativo no Egito 430 anos. Quando Deus chamou Abraão, Deus prometeu a Abraão inúmeras promessas. E Deus disse a Abraão, olha, a sua descendência será cativa em terra estranha por 400 anos. Há uma certa discrepância quanto à data exata. Mas a Bíblia vai dizer, lá no discurso de Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que Israel ficou cativo 430 anos lá no Egito. Alguns pregadores costumam mencionar que foram 430 anos de cativeiro, de escravidão. Ora, a gente não tem assim, ao toque das mãos, a consciência de tempo. É muito tempo. Ora, o Brasil tem 521 anos de descoberta, né? E já são longos anos, são mais de 5 séculos. Imagina, 430, são 4 séculos e 30 do cativo. Tem uma discrepância aí. Eu vou entrar no detalhe já, porque a Torá está aqui do lado e a gente pode enumerar. O livro de Êxodo traz as primeiras palavras do príncipe do Egito, Moisés. Ele traz algumas palavras resumidas, mas, porém, suficientes para comunicar o que estava reservado aos descendentes de Jacó. Nos referimos, né, ao mesmo povo que um dia recebeu de Faraó, por influência de José, a melhor parte do Egito. Foi o que eu disse na aula passada, a terra de Gósen. E ali moraram, cultivaram solo, criaram rebanhos e começaram a se multiplicar. Na terra de Gósen, uma terra que pertencia, um estado que pertencia ao Egito. O melhor do Egito, o melhor da terra. Então, se eles estavam ali, naquele estado frutífero, o processo foi aumentando. E começou a aumentar de tal maneira, que o faraó, que não conhecia mais a casa de José, existe, né, a história traz quem era esse faraó que não conhecia a dinastia de José. Nós não queremos entrar no mérito, porque isso é assunto para as aulas futuras. Os Ixos, só para título de curiosidade, eles assumiram o poder e não conhecia a casa de José. E viram que os hebreus estavam aumentando. Com medo de uma rebelião, de uma guerra civil, o que Faraó determinou? Que todo menino nascido hebreu deveria ser morto. Deveria ser morto. Nós conhecemos a história de que Moisés foi escondido e que foi guardado por Deus. O nosso livro traz aqui alguns decretos, porque o povo hebreu amedrontava a soberania do Egito. E traz aqui alguns decretos. O primeiro está lá em Êxodo 14:11, onde foi estabelecido, né, trabalho forçado para oprimir os israelitas e os subjugarem à escravidão. O segundo decreto está lá em capítulo 1 de Êxodo, os versículos de 15 a 21. Os meninos deveriam ser estrangulados ao nascer. Acaso não seria aquela uma boa medida para se acabar com os israelitas? É a pergunta do nosso livro. O terceiro decreto é que todos os meninos recém-nascidos, filhos de estrangeiros, seriam atirados no Nilo. Foi o decreto imperial, o decreto do faraó. Todo menino nascido na terra do Egito que não fosse egípcio, de descendência egípcia, era para ser jogado ao Nilo, aos crocodilos. E daqui em diante começa a história do povo judeu. Joquebede e esconde o pequeno Moisés.
Lembra-se que numa das nossas aulas eu disse que a arca não estava a ermo, o nosso Deus guiava, conduzia a arca até onde ele queria, até onde ele quis. O mesmo Deus que guiou a arca sobre as águas do dilúvio é o mesmo Deus que agora vai guiar, que vai conduzir o, o berço de junco, né, betumado, onde estava o menino Moisés, que ainda não tinha um nome, né, que fora lançado ao rio e acompanhado de longe por sua irmã Miriam, e era um menino hebreu, e era um menino formoso à vista. O mesmo Deus que conduziu a arca, conduzia aquele menino agora sobre as águas tempestuosas e infestadas de crocodilo do rio Nilo. E para você ver como Deus trabalha, a arca foi parar justamente aonde a princesa egípcia estava se banhando. A narrativa extra-bíblica histórica diz que ela pediu aos deuses um bebê, porque ela era estéril. E ali, ao se banhar, o rio Nilo era um deus para os egípcios. E aí, ao se banhar, o rio traz um bebê para ela. E ela amou aquele menino e deu o nome dele de Moshe, que para o aportuguesamento da nossa língua, Moisés, que quer dizer tirado das águas. Nós discutimos isso também em sala de aula. Tirado das águas. E ele foi criado em toda a ciência do Egito. Ele estaria no lugar, ele estaria no segundo lugar de ascensão ao trono egípcio. O primeiro era o filho de Faraó, o segundo era Moisés. Mas Moisés estava dentro dos planos de Deus desde o princípio do seu nascimento. Deus, ele é poderoso e ele prepara os seus líderes já desde o ventre. Foi assim com Jeremias, é assim com a sua vida, é assim com a vida dos cristãos, é assim com a vida daqueles que temem o nome do Senhor. Moisés foi preparado desde o ventre para ser o libertador de Israel. Ele é conduzido por Deus para o discorrer de todo o processo da sua vida. Por 40 anos ele esteve na corte egípcia. Ali ele aprendeu sobre agronomia, aprendeu sobre medicina, ele aprendeu sobre guerras. Ele era um estadista, Moisés era um estadista. Quem diz isso é Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador judeu, contemporâneo de Jesus, e ele tem um livro chamado História dos Hebreus. Isso é livro, é documento, é registrado. Não está na Bíblia, mas é documento. Está registrado na história de que Moisés era um estadista. Enfim, ele é agora, na corte egípcia, criado para ser o futuro sucessor do trono. Ele foi educado em toda a ciência dos egípcios, conforme Atos 7 e 22, no discurso de Estevão, no capítulo 7. Imagine, naquela época, um país poderoso, um país rico, um país que dominava o mundo, assim como hoje é os Estados Unidos. Na ocasião, era o Egito. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, na corte, ele aprendeu a ser alguém, uma pessoa instruída, uma pessoa culta, uma pessoa versado na ciência. Mas um certo dia, ele se indignou ao ver um hebreu ser maltratado por um egípcio. E a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. E num ato de conciliação, numa conciliação, na sua mansidão, ele acabou matando o egípcio para conciliar aquela dissensão, aquela briga. E o certo é que a notícia correu de que o príncipe havia matado um outro egípcio e o aspecto dos egípcios
era diferente do aspecto judeu, hebreu. Então era notório, era um excluído no meio dos egípcios. E aí, quando ocorre o crime, ele se sente acuado, porque ele é constrangido a isso. E quando foi separar uma outra briga, quem colocou você como juiz entre nós dois? Você vai me matar também como você matou o egípcio, que você escondeu lá na areia? Então ele achou que ninguém tinha visto. O que ele faz? Ele foge. Ele foge porque a pena de morte era a vigência daquele período. A famosa lei de talião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, como também veio a ser depois a lei. Então, para não morrer, Moisés foge, vai para o deserto. E agora ele vai para a região de Midian. E lá, por 40 anos, ele vai apacentar ovelhas, na casa de um bondoso sacerdote chamado Jetro. Essa região de Midian, segundo o nosso livro, fica aqui na região da Arábia, ao leste do Golfo de Acaba, aonde ele ali já sendo serviçal, sendo empregado de Jetro, ele vai contrair matrimônio com Zipra, a filha de Jetro. E ali, no deserto, é que ele vai ter as primeiras experiências com Deus, quando apacentava os rebanhos do seu sogro Jetro. Capítulo 2 de Êxodo vai mostrar para nós que morre o rei do Egito. Aí muda-se o sacerdote, muda a lei. Moisés agora já não era mais um fugitivo, porque o crime prescreveu. Havia também isso, a prescrição do crime. Assim como havia também, dentro das cidades de refúgio, a prescrição do crime. Uma pessoa, no livro de Levítico nós vamos ver isso. Quando uma pessoa cometia um crime sem intenção de matar, ele podia se refugiar nas cidades de refúgio. E aí, quando morria o sacerdote, o crime era prescrito, porque o sacerdote morreu, e aí ele não é que ele se tornou inocente, o crime prescreveu e ele já não tinha mais acusação. E assim aconteceu com Moisés. Moisés vai estar agora diante do grande episódio de libertação do povo de Deus. Ele vai estar lá no deserto e Deus vai aparecer para ele numa sarça que queimava e não se consumia. Tem muita especulação sobre isso, de que a sarça é comum se queimar e aí ela se consumir. O que Moisés achou estranho é que aquela sarça pegava fogo e não se consumia. Enfim, é muita especulação. O certo é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus aparece para Moisés num arbusto que pegava fogo e o fogo não queimava o arbusto. Moisés é típico do homem, né? Ser curioso. Ele vai ver o que é aquilo. É ali que Deus o chama para um propósito. É ali que surge a chamada de Moisés para a libertação do povo de Deus que estava cativo no Egito. Quanto tempo ficou como escravo o povo de Deus cativo no Egito? Ora, nós vimos que em Atos, o Estevão vai dizer que foi 430. Mas a Torá, ela vai dizer que enquanto estava a dinastia de José, não havia escravidão. O período de escravidão, depois que entrou aqueles que eu disse aos irmãos há pouco, os Ixos, e que começaram a oprimir a nação de Israel, a Torá disse que é 116 anos o período de escravidão, escravatura. E a Torá é um livro muito... É a Bíblia que nós conhecemos hoje, o Pentateuco. Também é digna de menção, porque ela traz as palavras, traz um pouco de história dos sábios rabinos, e eles têm esses registros. Bom, Moisés agora é chamado para a libertação do povo de Deus. Deus envia Moisés
e envia Arão, seu irmão, para libertar da mão de ferro de Faraó, o Ramsés, que era meio-irmão de Moisés, para que ele libertasse o povo que estava lá opresso, sendo oprimido, né, que foi obrigados a construir as construções, as edificações egípcias, e também opresso porque era decreto do faraó para que oprimisse o povo. A, a chamada de Moisés para esta grande missão, Moisés hesitou, teve medo, porque sabia que ele estaria diante da maior autoridade da época, um exército temido, um exército terrível. Como é que ele ia fazer isso? Então Deus dá todas as instruções, como ele deveria fazer, ele inventa algumas desculpas, não quer ir, mas Deus o impulsiona, né? o promove e o ajuda, exortando que ele vá. Não, Moisés, eu serei contigo. Deus faz algumas provas com ele. E o certo é que ele assume essa responsabilidade e ele vai. Vai lá, fala com o povo. A princípio o povo ficou temeroso, até que ele, Moisés, se coloca na condição de libertador. E começa ali as pragas. O faraó não quer deixar o povo sair. Moisés diz que o povo iria sair para adorar a Deus, o Deus de Israel, não os deuses egípcios. Como disse numa das nossas aulas, eram mais de 40 deuses. E Faraó, ele não quer que o povo saia. Moisés diz, não, a gente precisa ir adorar ao Deus verdadeiro, nosso Deus, há 3 dias de viagem no deserto, e lá prestaremos o culto ao nosso Deus. Já era um pretexto para que saíssem, né, do Egito. Mas o faraó estava irredutível, não queria deixar. Bom, e o embate vai começar com as pragas, o envio das pragas. Primeira praga é as águas do Nilo se tornarem sangue. As águas do Nilo se tornarem sangue. Nas enchentes anuais, que costumam iniciar em junho, o rio Nilo carrega em seu leito um volume incalculável de sedimento. Devido à poluição, sua água do Baixo Egito se torna infecta e apresenta a cor escura do barro, quase vermelho, portanto, impossível de se ver. Esse milagre, aqui os livros hebraicos chamam de Dam, que é vermelho, aniquilou o deus Rapi, que era considerado o deus, o rio Nilo, o Rapi. Está aí no nosso livro, na página 77. Para cada praga, um deus diferente. A segunda praga, que é a praga das rãs, Êxodo capítulo 8, com o aumento do rio Nilo e o mau cheiro das águas, surgem enxames de vermes, surgem as rãs, e o seu número aumenta muito. E quando elas morrem, entram em decomposição, gerando um mau cheiro insuportável. A praga das rãs era algo terrível. Elas entravam, invadiam as casas, os palácios, e Faraó falou, não, fala com seu Deus para tirar essa praga de sobre o Egito, que a gente vai deixar vocês ir. Moisés falava com Deus, a praga acabava, e logo Faraó, de novo, com o coração duro, não deixava o povo ir. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Pequenos insetos, parasitas que habitam a região dos cabelos e se alimentam de sangue. Mas lembram-se que eu disse na aula passada de que os egípcios tinham aversão, tinham nojo de pelo? Como é que um piolho vai ficar em alguém que é careca? Nas perucas, por incrível que pareça. Os piolhos parasitavam as perucas e que depois se alimentavam do sangue das suas vítimas. E foi uma praga muito severa. As pessoas se coçavam, causavam infecções secundárias, né, que o piolho faz isso, debilitavam, anemia. Então, mais uma vez, a intervenção divina para com o coração duro de Faraó. E Faraó pede para Moisés tirar. Não, fala com Deus, tira, eu vou permitir que uma parte vá.
mas depois movia o seu coração contra o propósito inicial e não deixava o povo ir. A quarta praga é a praga das moscas. As moscas vivem em regiões quentes e úmidas, formando verdadeiras nuvens, invadindo uma região, deixando livre a outra e provoca oftalmias e feridas mortais. Naquela região algumas regiões, as moscas são mesmo pragas terríveis. E Deus enviou uma praga de moscas ali no Egito. Existe uma região da África que existe uma mosca chamada tsetse. É uma mosca que provoca sono e se a pessoa não for tratada, aquilo pode causar a morte. É chamada a mosca do sono. No Brasil existe uma mosca chamada pium, na região norte. As pessoas que são feridas, que são picadas pelo pium, provocam feridas que demoram meses para cicatrizar, mesmo quando tratadas. A quinta praga é a peste. Uma peste matou milhares das cabeças de gado no Egito. Alguns bacteriologistas contemporâneos demonstram que, como as moscas que propagavam doenças, a pestilência que veio sobre o Egito, alguns até asseveram que é a febre da vaca louca. A gente não pode afirmar isso, porque a Bíblia não diz, mas é o que dizem os especuladores. A sexta praga é a praga das úlceras, que são doenças cutâneas, doenças que se dão na pele. As inundações que se deu, os problemas que se agravaram no Egito, é que foi culminando como um efeito dominó. Uma praga foi trazendo a outra. Essas úlceras são terríveis. A varíola, por exemplo, é um tipo de úlcera. E elas também atacam o gado. E a Bíblia diz que as úlceras atacavam tanto os homens como os animais. A sétima praga é a praga da saraiva. O granizo. Saraiva ou granizo. Pedras de gelo. E o que não é um fenômeno comum lá no Egito. É costumeiro cair pedras de gelo. Mas essas pragas, a saraiva, a praga da saraiva, acabou com a lavoura, com o verde, quebrou árvores. Essa semana, no começo dela, caiu uma chuva de granizo lá nos Estados Unidos, do tamanho de uma maçã. Ela destruiu bastante, não só a lavoura, mas principalmente as residências, os carros. A oitava praga é a praga do gafanhoto, que são insetos que são comuns lá no Oriente. A gente sabe, que o gafanhoto é terrível, e ali naquela região eles são comuns. Levantam e destroem lavouras inteiras. O que sobrou de verde do granizo, o gafanhoto exterminou. Recordam-se que no ano passado, uma nuvem de gafanhoto de 10 quilômetros quadrados estava aqui na Argentina, e as autoridades brasileiras estavam preocupadas porque aquilo ali podia causar um prejuízo de R$1 milhão por dia em comendo. E aí já tinha um exército de aviões com pesticidas para dizimar. Graças a Deus, essa praga dos gafanhotos ficou lá na Argentina e acabou mesmo morrendo, se dissipando por lá, porque Deus interviu. A nona praga foi a praga das trevas. Um eclipse que parou tudo. Mas tem algo incrível aqui nessa praga das trevas. Só crente é quem vai, é só crente que vai crer nesse mistério, porque é a ação de Deus. Os egípcios idolatravam o deus Ra, o deus Sol, e Deus tirou o poder do Sol. Por 3 dias, as trevas cobriram a terra. A Bíblia vai dizer, lá no capítulo 10, os versos de 21 a 29, que as trevas eram tão medonhas que era possível tocar a negritude, tocar as trevas. Medonho isso, né? A 10ª praga, por fim, é a morte dos primogênitos. A paciência de Deus havia se esgotado.
aquele faraó teimoso, de coração duro, que não deixava o povo sair, aquele faraó agora é vencido pela 10ª praga. O Egito ficou arrasado. O Egito perdeu a sua riqueza. O Egito foi derrubado. Depois da queda do Egito, nunca mais o Egito se tornou uma potência. Esses acontecimentos tirou a resistência de Faraó. E foi a libertação. É ali que vai começar a Páscoa, na libertação do povo, quando o Faraó ordena que o povo saia, e ao sair, os hebreus estavam incumbidos de pedir aos egípcios posses, vestidos, ouro, prata, pedras preciosas, enfim. Os hebreus pediram e os egípcios deram, porque queriam se ver livres das pragas que estavam acontecendo. Então, o espólio de guerra, o espólio, a riqueza do Egito, foi transferida para as mãos do povo de Deus. E eles agora saem de madrugada, antes do nascer do sol, eles vão sair do Egito. Naquela noite em que a 10ª praga foi consumada, estava ali sendo realizada a primeira Páscoa. A palavra Páscoa, em hebraico, é Pessar. Pessar quer dizer passagem. A palavra Páscoa quer dizer passagem. E a instituição da Páscoa é o que nós já aprendemos, que é a morte do cordeiro inocente. O seu sangue é passado nas batentes das portas para que o anjo destruidor não matasse o primogênito que estava seguro dentro de casa. Os hebreus estavam seguros, mas os egípcios não. E morreu os primogênitos, não somente dos seres humanos, mas também os primogênitos dos animais. Essa morte do cordeiro não somente salvou, né, o homem da morte, mas como deu origem a uma nova vida. A uma nova vida. A primeira Páscoa é instituída. Alguns detalhes é digno de ser notado aqui. O cordeiro ou cabrito era um tipo de gado menor, próprio para o ato. E o costume faz prevalecer a escolha do cordeiro. Um animal mais dócil, deveria ser macho, porque a fêmea não servia nesse caso e substituiria o primogênito hebreu, não podia ter mancha nem defeito. A morte do cordeiro, ela estava sendo substitutiva, assim como o nosso Senhor foi uma morte substitutiva, uma morte vicária na cruz do Calvário. O cordeiro que estava sendo morto estava sendo imolado no lugar do primogênito, para que ele não fosse morto. Então era uma morte substitutiva, assim como Cristo substituiu a nossa morte na cruz. As vergas e os umbrais, né, os batentes da porta, deveriam ser assinalados com o sangue do animal substituto, porque o sangue é que simbolizaria a proteção. O sangue era o escudo que iria impedir a ação do destruidor, assim como o sangue de Cristo, que está nas nossas vidas, impede a ação do destruidor que reina no mundo. Olha que paralelo maravilhoso. A Páscoa, ela é um tipo de Cristo como o nosso Redentor, assim como a Páscoa foi o rito de passagem de uma vida de escravidão para uma vida liberta, para uma nova terra, assim também é a nossa vida. Cristo é a nossa Páscoa. Depois que aceitamos a Cristo, nós somos livres da escravidão do pecado para uma vida de liberdade e para a posse de uma terra prometida, uma terra futura, que nós aguardamos com muita ansiedade. A Páscoa simboliza tudo isso. E todas as vezes que nós
participamos com o coração voluntário da ceia do Senhor, nós estamos trazendo à memória a Páscoa eterna que é Cristo. Nós estamos fazendo uma memória da Páscoa, não só da libertação do povo hebreu da escravidão dos egípcios, mas principalmente a morte do nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e que nos deu a esperança de vida eterna. Meus irmãos, vamos para o texto 6, a santificação dos primogênitos, o caminho mais longo. É Deus agora que vai guiar o povo. Êxodo, capítulos 13 a 15, vai mostrar como Deus guia o seu povo. Desde o princípio, nós vamos ver o agir de Deus nas palavras da Bíblia. Não foi assim com a arca, não foi assim como agora há pouco dissemos sobre Moisés, que ele não estava a ermo andando na água. Não, ao bel prazer da correnteza, não. Era Deus conduzindo. Agora, Deus vai conduzir o seu povo. A palavra primogênito é uma palavra usada somente a respeito de pessoas e animais. Ninguém devia dispor de um animal sem primeiro o remir. Tinha que remir o animal. Quanto aos filhos primogênitos das famílias hebraicas, eles seriam consagrados ao Senhor para sempre. E isto teria como lembrança da sua redenção pela morte dos primogênitos no Egito. Deus, ele não é um Deus injusto. Há uma substituição. Os primogênitos eram consagrados. Tinha que haver uma redenção pela morte dos primogênitos do Egito. Assim, o povo guardaria bem vivo na memória aquele evento, além de expressar gratidão. Os primogênitos que morreram no Egito não morreram em vão. Deveriam ser trazidos à memória. Porque todas as coisas pertencem a Deus por direito e criação. E os israelitas, além disso, também pertencem a Deus por direito de redenção. Haveria agora de vir o Redentor. Então, tudo isso é figura do Redentor que viria. Eu quero ler aqui capítulo 13, os versos 17 e 18, que está aí na página 81 do nosso livro, que tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era uma terra mais perto, uma terra mais curta. Pois disse, e para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Havia um caminho mais perto. Mas aprove a Deus guiar pelo caminho do Mar Vermelho. O caminho onde Deus queria se mostrar grande mais uma vez. Não bastou as 10 pragas. Precisava de um milagre maior. Que milagre é esse? É o episódio da travessia do Mar Vermelho que está registrado no capítulo 14. Deus trabalha perfeitamente. Ele sabe como fazer as coisas acontecerem. Aqueles momentos eram terríveis. Os israelitas acabavam de conquistar sua liberdade e estavam ainda temerosos, receosos. E, de repente, eles percebem que o exército de Faraó, o exército mais terrível do mundo daquela época, o exército mais poderoso, agora sai ao encalço deles, com o objetivo de levá-los novamente para o Egito, porque Faraó havia se arrependido de novo. E começa a peregrinação. Montanha de um lado, montanha do outro, na frente o Mar Vermelho, Faraó atrás. Vamos todos morrer. Foi a indagação, foi a fala do povo de Israel. Vamos todos perecer. E aí começa a murmurar contra Moisés. Moisés, meu querido, não tinha sepulcro, não tinha sepultura, não tinha túmulo no Egito suficiente para que você nos trouxesse aqui para esse deserto, para morrermos aqui? Eram homens de dura serviço. A Bíblia diz que eram homens de dura serviço. Você já ouviu essa expressão? Homens de dura serviço? Serviço é essa região da nuca aqui, ó. Daqui, ó. O homem de dura serviço, ele não se dobra.
O homem de dura serviço, ele não se dobra. Então, a Bíblia vai chamar esses judeus de homens de dura serviço, que não se dobravam, arredios. E era tão maravilhoso este livramento que estava por vir, que Moisés diz uma frase célebre. Olha, seus incrédulos. É claro, eu estou parafraseando, né? A Bíblia não diz isso. É eu que estou dizendo aqui. Olha, seus incrédulos. Porque ali Moisés está tendo um ato de fé. Olhem para os egípcios. Porque nunca mais vocês vão ver eles. Nunca mais. Moisés estava preocupado, é claro. Mas ele confiava em Deus. E ele vai orar. E Deus diz a ele, ó, o que você tem na mão, Moisés? Toca nas águas. E no final daquele dia, porque a Bíblia vai dizer que já era o ocaso, né, o crepúsculo, o sol já cobria até, já estava se escondendo. Naquela noite soprou um vento oriental do outro lado do mar, no sentido do povo. E logo pela manhã bem cedo, assim como eles haviam fugido, o mistério de Deus está na madrugada, irmão. Fica esperto, fica atento aí, ó. O mistério de Deus está na madrugada. Foi na madrugada que eles fugiram, que eles saíram do Egito. Não fugiram, eles saíram do Egito. Foi na madrugada que o anjo destruidor passou lá, mas ele estava guardado. E agora, na madrugada, o mistério vai acontecer de novo. O vento soprou a noite toda. E próximo da alvorada, o mar se abriu. Israel passou em seco. Era algo fantástico. Eu tenho certeza que a fé de Moisés era tão tremenda que se o mar não se abrisse e Deus mandou passar por cima, eles iam passar por cima das águas. Deus ia preparar uma estrada, um caminho por cima do mar. Mas o certo é que eles iam passar, porque Deus queria, mais uma vez, mostrar para a nação israelita a sua grandeza, o seu poder. Deus podia ter criado asfalto em cima do mar, ter feito o mar virar pedra, se Deus quisesse. Mas Deus foi mais tocante. Separou as águas. Fazer o mar endurecer é fácil, né? Só congelar. Vira gelo, tá empedrecido, dá para passar por cima. Mas não, Deus rompeu as leis da natureza. Separou águas e águas. E o povo passou a seco. Não tinha lama não, viu, meu irmão? Seco. A Bíblia diz que passaram a pés enxuto. Não tinha lama. E eles estão agora atravessando o mar. E Deus criou um obstáculo para que Faraó não o seguisse. O próprio Deus se encarregou. Criou uma coluna de fogo que separou entre a nação israelita, a nação hebreia ou a nação judaica do povo do egípcio. E quando o povo passou, que já estavam rompendo do outro lado, Faraó entra no mar. Ora, está separado, vamos entrar no mar. Faraó e seu exército entram no mar. E quando o último atravessa, Deus joga o mar em cima do exército de Faraó. E o milagre, mais uma vez, acontece. Cumpre-se a palavra de fé do homem de Deus. Esses egípcios que vocês agora veem, vocês nunca mais o verão. E não viram mesmo, porque o mar os enterrou. Olha que coisa boa, né? E o interessante é que lá, quando estavam dentro do mar, as rodas iam quebrando, os negócios o milagre de Deus ia acontecendo e as rodas, os carros iam atolando, os carros iam ficando parados para não alcançar o povo, porque havia gado miúdo, havia o gado, havia pessoas de idade, ou mulheres, né, crianças, não andavam, não estavam correndo, estavam andando de acordo com as suas possibilidades. Pessoas idosas, né, anciãos, enfim, Deus sabe como trabalhar. Eu quero crer que lá no céu tem anjo lá que seja especialista em desmontar roda de carroça, especialista em frear os cavalos. E aí, quando o povo atravessou, o mar sucumbiu e exterminou o faraó e seu exército. É linda essa história. É um fato histórico,
verídico, não é um conto, não é um mito, é um fato real, narrado nas palavras da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, nós vamos fechar esta nossa aula com a passagem do Mar Vermelho. Nós vamos voltar na nossa próxima aula com um Deus condescendente. O que é isto? Próxima aula, a gente volta a conversar sobre condescendência. Um Deus condescendente. Deus abençoe a todos. E na paz do Senhor Jesus.